Deuteronômio capítulo 28. Bênçãos resultantes da obediência. Se vocês obedecerem em tudo ao Senhor, seu Deus, e cumprirem fielmente todos estes mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos: suas cidades e seus campos serão abençoados. Seus filhos e suas colheitas serão abençoados. As crias de seu gado e de seus rebanhos serão abençoados. Seus cestos de frutos e tigelas de amassar pão serão abençoados. A todo lugar que forem e em tudo que fizerem serão abençoados. O Senhor derrotará seus inimigos quando eles os atacarem. Eles virão contra vocês de uma direção, mas serão dispersados em 7 direções. O Senhor lhes garantirá a bênção em tudo que fizerem e encherá seus celeiros de cereais. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que ele lhes dá. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem em seus caminhos, o Senhor os constituirá como seu povo santo, conforme prometeu sob juramento. Assim todas as nações da terra verão que vocês são um povo que o Senhor tomou para si, e os temerão. O Senhor lhes dará prosperidade na terra, que ele jurou a seus antepassados, que daria a vocês, e os abençoará com muitos filhos, rebanhos numerosos e colheitas fartas. No tempo certo, o Senhor enviará chuvas de seu rico tesouro no céu, e abençoará todo o trabalho que realizarem. Vocês emprestarão a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado delas. Se derem ouvidos a estes mandamentos que hoje lhes dou, e se os cumprirem fielmente, o Senhor os fará cabeça e não cauda, e vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviem por menos que seja de nenhum dos mandamentos que hoje lhes dou, e não sigam outros deuses nem os adorem. Maldições resultantes da desobediência. Mas se vocês se recusarem a dar ouvidos ao Senhor, seu Deus, e não cumprirem todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, as seguintes maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Suas cidades e seus campos serão amaldiçoados. Seus cestos de frutos e tigelas de amassar pão serão amaldiçoados. Seus filhos e suas colheitas serão amaldiçoados. As crias de seu gado e de seus rebanhos serão amaldiçoadas. E todo lugar que forem e em tudo que fizerem serão amaldiçoados. O próprio Senhor enviará maldições, confusão e frustração em tudo que fizerem, até que por fim vocês sejam completamente destruídos por terem praticado o mal e me abandonado. O Senhor os afligirá com pragas até fazê-los desaparecer da terra em que estão prestes a entrar para tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças debilitantes, com febres e inflamações, com calor ardente e secas, com ferrugem e mofo. Essas calamidades os perseguirão até que vocês morram. O céu sobre sua cabeça será tão duro quanto bronze, e a terra debaixo de vocês será tão impenetrável quanto ferro. O Senhor transformará em pó a chuva que rega sua terra, e cinzas cairão do céu até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará seus inimigos os derrotarem. Vocês os atacarão em uma direção, mas serão dispersos em 7 direções. Serão motivo de horror para todos os reinos da terra. Seus cadáveres serão alimentos para as aves do céu e para os animais selvagens, e não haverá ninguém para enxotá-los. O Senhor os afligirá com as feridas purulentas do Egito, e com tumores, sarnas e coceiras incuráveis. O Senhor os castigará com loucura, cegueira e pânico. Andarão tateando em plena luz do dia, como cegos na escuridão, mas não encontrarão caminho. Serão oprimidos e roubados continuamente, e ninguém virá para socorrê-los. Você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem dormirá com ela. Construirá uma casa, mas outra pessoa morará nela. Plantará um vinhedo, mas não aproveitará seus frutos. Seu boi será abatido diante de seus olhos, mas você não provará um pedaço sequer da carne. Seu jumento lhe será tomado e não será devolvido.
Suas ovelhas serão entregues a seus inimigos e não haverá quem o ajude. Você verá seus filhos e filhas serem levados embora como escravos. Sentirá intensa saudade deles, mas nada poderá fazer. Uma nação estrangeira desconhecida consumirá as colheitas que vocês trabalharam arduamente para produzir. Vocês sofrerão opressão constante e serão tratados com crueldade. Quando virem as tragédias ao seu redor, acabarão enlouquecendo. O Senhor lhes cobrirá os joelhos e as pernas com feridas incuráveis. Terão feridas da cabeça aos pés. O Senhor enviará vocês e seu rei para o exílio numa nação que vocês e seus antepassados não conheceram. Ali adorarão deuses de madeira e de pedra. Serão motivo de horror, de ridículo e de zombaria entre as nações para as quais o Senhor os enviar. Semearão muito, mas colherão pouco, pois os gafanhotos devorarão suas plantações. Plantarão vinhedos e cuidarão deles, mas não beberão vinho nem comerão as uvas, pois vermes devorarão as videiras. Cultivarão oliveiras em todo o seu território, mas nunca usarão azeite, pois os frutos cairão antes de amadurecer. Terão filhos e filhas, mas os perderão, pois eles serão levados para o cativeiro. Enxames de insetos destruirão suas árvores e suas plantações. Os estrangeiros que vivem entre vocês se tornarão cada vez mais fortes, enquanto vocês se tornarão cada vez mais fracos. Eles lhes emprestarão dinheiro, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão a cabeça e vocês serão a cauda. Se vocês se recusarem a dar ouvidos ao Senhor seu Deus e a obedecer aos mandamentos e decretos que ele lhes deu, todas estas maldições o perseguirão e os alcançarão até que sejam destruídos. Estes horrores servirão de sinal e advertência para vocês e seus descendentes para sempre. Se não servirem ao Senhor seu Deus com alegria e entusiasmo pelos muitos benefícios que receberam, servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ficarão famintos, sedentos, despidos e desprovidos de tudo. O Senhor porá em jugo de ferro sobre seu pescoço e os oprimirá severamente até que os tenha destruído. Dos confins da terra o Senhor trará contra vocês uma nação distante, que se lançará sobre vocês como um abutre. Será uma nação cuja língua vocês não compreendem, povo feroz e cruel, que não tem respeito pelos idosos, nem pena dos jovens. Os exércitos deles devorarão seus animais e colheitas, e vocês serão destruídos. Não deixarão coisa alguma dos seus cereais, nem vinho novo, azeite, bezerros ou cordeiros, e vocês morrerão de fome. Atacarão suas cidades, até derrubarem os muros fortificados de sua terra, as muralhas nas quais vocês confiavam como proteção. Atacarão todas as cidades da terra que o Senhor seu Deus lhes dá. O cerco e a grande aflição que o ataque inimigo causará serão terríveis, que vocês comerão a carne de seus próprios filhos e filhas, que o Senhor seu Deus lhes deu. Até o homem de coração mais gentil em seu meio não terá pena do próprio irmão, da esposa amada e dos filhos que sobreviverem. Ele se recusará a dividir com eles a carne que estiver devorando, a carne de um dos próprios filhos, pois não sobrará muita coisa para ele comer durante o cerco, e a grande aflição que o inimigo trará sobre todas as suas cidades. A mulher de coração mais gentil entre vocês, tão delicada, que nem sequer tocaria o chão com o pé, será mesquinha com o marido a quem ama e com o próprio filho ou filha. Esconderá deles a placenta e o bebê recém-nascido que ela deu à luz para comê-lo sozinha em segredo. Não será outra coisa para comer durante o cerco e a grande aflição que o inimigo trará sobre todas as suas cidades. Se vocês se recusarem a obedecer a todos os termos desta lei escritos neste livro, e se não temerem o nome glorioso e terrível do Senhor seu Deus, o Senhor oprimirá vocês e seus filhos, com pragas indescritíveis. Serão pragas intensas e sem alívio, doenças agonizantes e insuportáveis. Ele os afligirá com todas as doenças do Egito, que vocês temiam tanto, e não terão alívio. O Senhor os afligirá com todas as enfermidades e pragas que existem, mesmo aquelas que não são mencionadas neste livro da lei, até que sejam destruídos.
Ainda que se tornem tão numerosos quanto as estrelas do céu, poucos restarão, pois não deram ouvidos ao Senhor seu Deus. Assim como o Senhor teve grande prazer em fazê-los prosperar e se multiplicar, também terá prazer em destruí-los. Vocês serão arrancados da terra em que estão prestes a entrar, para tomar posse. O Senhor os espalhará entre todas as nações, de uma extremidade à outra do mundo. Ali adorarão deuses estrangeiros que nem vocês nem seus antepassados conheceram, deuses de madeira e pedra. Não encontrarão paz nem lugar de descanso entre as nações. O Senhor fará seu coração estremecer, sua vista falhar e sua alma desanimar. Sua vida estará sempre por um fio. Passarão os dias e as noites com medo, sem ter certeza se sobreviverão. Pela manhã dirão: quem nos dera já fosse noite, e à noite, quem nos dera já fosse dia, pois se encherão de pavor com os horrores que verão ao seu redor. Então o Senhor os mandará em navios, de volta para o Egito, o lugar que eu prometi que nunca mais veriam. Lá tentarão vender a si mesmos como escravos para seus inimigos, mas ninguém os comprará. Deuteronômio capítulo 29. Estes são os termos da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas, enquanto estavam na terra de Moabe, além da aliança que havia feito com eles no Monte Sinai. Moisés faz uma recapitulação da aliança. Moisés convocou todo o povo de Israel e lhe disse: vocês viram com os próprios olhos tudo que o Senhor fez na terra do Egito ao faraó, e todos os seus servos e toda a sua terra. Presenciaram todas as grandes demonstrações de poder, os sinais e as espantosas maravilhas. Até hoje, porém, o Senhor não lhes deu mente para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto, e no entanto suas roupas e sandálias não se gastaram. Vocês não comeram pão nem beberam vinho, ou outra bebida fermentada, mas receberam alimento, para que soubessem que Ele é o Senhor, seu Deus. Quando chegamos aqui, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bezã, nos atacaram, mas nós os derrotamos. Conquistamos seu território e o entregamos às tribos de Ruben, Gade e à meia tribo de Manassés, como sua herança. Portanto, obedeçam aos termos desta aliança, para prosperarem em tudo que fizerem. Todos vocês, chefes de tribos, autoridades, oficiais e todos os homens de Israel, estão hoje na presença do Senhor, seu Deus. Estão acompanhados de suas crianças e esposas, bem como dos estrangeiros que vivem em seu meio, que cortam lenha e carregam água para vocês. Estão aqui hoje para entrar na aliança solene que o Senhor seu Deus faz com vocês, a aliança que inclui maldições. Ao entrarem na aliança hoje, Ele os confirmará como seu povo e reafirmará que é o seu Deus, conforme prometeu sob juramento a vocês e a seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Não é só com vocês que faço esta aliança, incluindo suas maldições. Faço aliança com vocês que estão hoje na presença do Senhor nosso Deus, e também com as gerações futuras que não estão aqui. Vocês se lembram de como vivemos na terra do Egito e passamos pelo território de nações inimigas quando saímos de lá? Viram as práticas detestáveis delas e seus ídolos, de madeira, pedra, prata e ouro? Faço esta aliança com vocês para que ninguém, nenhum homem, mulher, clã ou tribo, em seu meio se afaste do Senhor nosso Deus, para adorar os deuses das outras nações, e para que nenhuma raiz em seu meio produza frutos amargos e venenosos. Aqueles que ouvirem as advertências desta maldição não devem se parabenizar e pensar: estou seguro, embora siga os desejos do meu coração obstinado. Isso levaria à ruína total. O Senhor não os perdoará. Ao contrário, sua ira e seu zelo arderão contra eles. Todas as maldições escritas neste livro cairão sobre eles, e o Senhor apagará seus nomes de debaixo do céu. O Senhor os separará de todas as tribos de Israel, a fim de derramar sobre eles todas as maldições da aliança
registradas neste livro da lei. Então as gerações futuras, tanto seus descendentes como os estrangeiros que vêm de terras distantes, verão a devastação da terra e as doenças com as quais o Senhor a aflige. Dirão: a terra inteira foi devastada por enxofre e sal. É uma terra estéril, onde não há nada plantado e nada cresce, nem uma folha de grama. É como as cidades de Sodoma e Gomorra, Admá e Zeboim, que o Senhor destruiu com sua furiosa ira. Todas as nações vizinhas perguntarão: por que o Senhor fez isso com esta terra? Por que se irou tanto? E a resposta será: foi porque o povo desta terra abandonou a aliança que o Senhor, o Deus de seus antepassados, fez com eles, quando os tirou da terra do Egito. Afastaram-se dele para servir e adorar outros deuses que não conheciam, deuses que não lhes era permitido adorar. Por isso a ira do Senhor ardeu contra esta terra, e trouxe sobre ela todas as maldições registradas neste livro. Com grande ira e fúria, o Senhor arrancou seu povo da terra e o baniu para outra terra onde vivem até hoje. O Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece. Não seremos responsabilizados por eles, mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo que ele nos revelou, para que obedeçamos a todos os termos desta lei. Deuteronômio capítulo 30. Chamado para voltar ao Senhor. No futuro, quando vocês experimentarem todas as bênçãos e maldições que lhes relatei, e quando estiverem vivendo entre as nações onde o Senhor seu Deus os exilou, levem todas estas instruções a sério. Se nessa ocasião vocês e seus filhos voltarem para o Senhor seu Deus e se obedecerem de todo o coração e de toda a alma a todos os mandamentos que hoje lhes dou, então o Senhor seu Deus restaurará a sua situação. Ele terá misericórdia de vocês e os reunirá de todas as nações por onde os espalhou. Embora tenham sido banidos até os confins da terra, o Senhor seu Deus os juntará de lá e os trará de volta. O Senhor seu Deus os trará à terra que pertencia a seus antepassados, e ela será sua outra vez. Então ele os tornará ainda mais prósperos e numerosos que seus antepassados. O Senhor seu Deus transformará o coração de vocês e de todos os seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma, e para que vivam. O Senhor seu Deus enviará todas essas maldições sobre seus inimigos e sobre aqueles que os odeiam e os perseguem. Então vocês voltarão a obedecer ao Senhor e a cumprir todos os mandamentos que hoje lhes dou. O Senhor seu Deus lhes dará sucesso em tudo que fizerem. Também lhes dará muitos filhos e rebanhos numerosos, e fará seus campos produzirem colheitas fartas, pois o Senhor voltará a ter prazer em ser bondoso com vocês, como aconteceu com seus antepassados. O Senhor seu Deus se alegrará em vocês, se lhe obedecerem e cumprirem os mandamentos e decretos escritos neste livro da lei, e se voltarem para o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. A escolha entre a vida e a morte. Este mandamento que hoje lhes dou não é difícil demais para vocês, nem está fora de seu alcance. Não está guardado no céu, tão longe que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu a fim de trazê-lo até nós, aqui embaixo, para que possamos ouvir e obedecer? Não está guardado além do mar, tão distante que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar, a fim de trazê-lo até nós, para que possamos ouvir e obedecer? Não, a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração, para que possam obedecer. Agora ouçam, hoje lhes dou a escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade, pois hoje ordeno que amem ao Senhor, seu Deus, e guardem seus mandamentos, decretos e estatutos, andando em seus caminhos. Se o fizerem, viverão e se multiplicarão. E o Senhor, seu Deus, abençoará vocês e a terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela.
Se contudo seu coração se desviar, e vocês se recusarem a ouvir, se forem levados a seguir e adorar outros deuses, eu os advirto, hoje, de que certamente serão destruídos. Não terão uma vida longa e boa na terra que estão atravessando o Jordão para ocupar. Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas das escolhas que fizerem. Escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Façam isso amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida. Se vocês o amarem e lhe obedecerem, Ele lhes dará vida longa na terra, que o Senhor jurou dar a seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Deuteronômio capítulo 31. Josué se torna o líder de Israel. Quando Moisés havia terminado de dar estas instruções a todo o povo de Israel, ele disse: Estou com 120 anos e já não sou capaz de conduzi-los. O Senhor me disse: Você não atravessará o rio Jordão, mas o próprio Senhor, seu Deus, atravessará diante de vocês. Ele destruirá as nações que vivem ali, e vocês tomarão posse da terra. Josué os conduzirá até o outro lado do rio, conforme o Senhor prometeu. O Senhor destruirá as nações que vivem na terra, como destruiu Seom e Og, os reis dos amorreus. O Senhor lhes entregará os povos que vivem ali, e vocês farão com eles o que eu lhes ordenei. Portanto, sejam fortes e corajosos. Não tenham medo e não se apavorem diante deles. O Senhor, seu Deus, irá diante de vocês. Ele não os deixará nem os abandonará. Então, enquanto todo Israel observava Moisés, mandou chamar Josué e lhe disse: Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo à terra que o Senhor jurou a seus antepassados, que lhes daria. Você a dividirá entre eles e a entregará como herança. Não tenha medo nem desanime, pois o próprio Senhor irá diante de vocês. Ele estará com vocês, não os deixará nem os abandonará. Leitura pública do livro da lei. Moisés escreveu toda esta lei num livro e o entregou aos sacerdotes que transportavam a arca da aliança do Senhor e às autoridades de Israel. Depois Moisés lhes deu a seguinte ordem: ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa das cabanas, leiam este livro da lei para todo o povo de Israel, quando estiverem reunidos diante do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher. Convoquem todos, homens, mulheres, crianças e os estrangeiros que vivem em suas cidades, para que ouçam este livro da lei e aprendam a temer o Senhor, seu Deus, e a obedecer fielmente a todos os termos desta lei. Façam isso para que seus filhos, que não conhecem estas instruções, as ouçam e aprendam a temer o Senhor, seu Deus. Façam isso enquanto viverem na terra do qual tomarão posse ao atravessar o Jordão. Predição da desobediência de Israel. Então o Senhor disse a Moisés: É chegada a hora de você morrer. Chame Josué e apresente-se na tenda do encontro, onde darei minhas ordens a ele. Moisés e Josué foram e se apresentaram na tenda do encontro. O Senhor lhes apareceu numa coluna de nuvem que parou à entrada da tenda sagrada. O Senhor disse a Moisés: Você está prestes a morrer e a se unir a seus antepassados. Quando não estiver mais aqui, este povo começará a se prostituir, adorando deuses estrangeiros, os deuses da terra para onde se dirigem. Eles me abandonarão e quebrarão a aliança que fiz com eles. Então minha ira arderá contra eles. Eu os abandonarei, esconderei deles minha face, e eles serão devorados. Aflições terríveis os atingirão, e naquele dia dirão: Estas calamidades nos atingiram, porque o Senhor não está mais entre nós. Naquele dia esconderei deles minha face, por causa de todo o mal que praticam, adorando outros deuses. Escrevam, portanto, as palavras desta canção e ensinem aos israelitas. Ajudem o povo a aprendê-la, para que ela sirva de testemunha a meu favor e contra eles. Pois eu os farei entrar na terra
que jurei dar a seus antepassados, uma terra que produz leite e mel com fartura. Lá eles se tornarão prósperos, comerão à vontade e engordarão. Contudo, começarão a adorar outros deuses. Eles me desprezarão e quebrarão a minha aliança. E quando grandes calamidades lhes ocorrerem, esta canção servirá de prova contra eles, pois seus descendentes jamais se esquecerão dela. Eu conheço as intenções deles, mesmo antes de entrarem na terra que jurei lhes dar. Assim, naquele mesmo dia, Moisés escreveu as palavras da canção e a ensinou aos israelitas. Então o Senhor deu ordens a Josué, filho de Num, com as seguintes palavras: Seja forte e corajoso, pois você conduzirá o povo de Israel à terra que jurei lhes dar. Eu estarei com você. Quando Moisés terminou de escrever os termos desta lei num livro, deu a seguinte ordem aos levitas, que transportavam a arca da aliança do Senhor: Peguem este livro da lei e coloquem-no ao lado da arca da aliança do Senhor, seu Deus, para que ele fique ali como testemunha contra vocês. Pois eu sei como são rebeldes e teimosos. Se mesmo agora, enquanto ainda estou vivo, e em seu meio vocês se rebelaram, quanto mais rebeldes serão depois da minha morte. Convoquem agora todas as autoridades e os oficiais de suas tribos, para que eu lhes fale diretamente e chame os céus e a terra para testemunharem contra eles. Sei que depois de minha morte vocês se tornarão inteiramente corruptos e se afastarão do caminho que lhes ordenei que seguissem. Nos dias futuros, a calamidade cairá sobre vocês, pois farão o que é mal aos olhos do Senhor e provocarão a ira dele contra seus atos.